E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Acalanto, direto de São José do Rio Preto, chegando com mais uma coletânea de relatos. Me digam, de onde vocês estão me acompanhando? Comente sua cidade e aproveite para contar também se já rolou alguma história assustadora aí na sua região. Deixa o like e vamos para os relatos. Eu sou Jonas, nascido e criado num pequeno vilarejo no interior do Brasil, onde a maioria das pessoas se conhece e as histórias se espalham rapidamente. Há muitas luas cheias, um mistério ronda nossa comunidade e de todas as noites, a última ficou marcada em minha memória. Tudo começou com um boato. Diziam que nas noites mais iluminadas pela lua, alguém ou alguma coisa vagueava pela floresta. Os mais velhos falavam de um lobisomem, uma criatura metade homem, metade lobo, que amaldiçoa aqueles que se aventuram às margens do rio nos dias de lua cheia. E mesmo rindo das histórias, uma parte de mim permaneceu apreensiva. Algo em meu coração me dizia para não subestimar as fábulas antigas. A noite que jamais esquecerei começou com gritos. Quando ouvi o clamor, corri para ver se poderia ajudar. No meio do tumulto, alguém dizia que Lucas, o garoto do mercadinho do bairro, tinha desaparecido. Sua mãe chorava desesperada, soltando ganidos de dor que ecoavam pela madrugada. Fui com um grupo de homens para o rio, o último lugar onde Lucas fora visto. As águas corriam plácidas, uma testemunha silenciosa. Tropeçamos numa trilha de roupas rasgadas, encharcadas e cobertas de lama, espalhadas pelas margens. Estranhamento. Pedaços do jeans que ele usava estavam rasgados de um modo que apenas garras afiadas fariam. Explorei a floresta ao redor, as folhas secas quebrando sob meus pés, criando um som perturbador. Senti que algo ou alguém nos observava de longe. Os outros que estavam comigo também sentiram. A floresta estava viva, respirando um ar de perigo. Naquela manhã o vilarejo estava em alvoroço. Algumas pessoas diziam que Lucas havia fugido, outras que fora pego pelo espírito da floresta. Mas o consenso aterrador era que o lobisomem tinha retornado. As histórias de assombrações nem sempre morriam nos livros. Eu desejava que tudo fosse apenas uma lenda. Na busca por respostas, decidi investigar por mim mesmo. Esperei pela próxima lua cheia, minha ansiedade crescendo junto com as sombras do entardecer. Equipado com uma lanterna e uma coragem teimosa, retornei ao mesmo lugar. O vento carregava murmúrios, e a mata parecia se fechar ao meu redor. Num momento de descuido, tropecei e apaguei a lanterna. No breu, ouvi um rosnado grave, vindo das profundezas da floresta. Meus músculos se congelaram. Respirei fundo e, antes de me mover, senti uma sombra rápida passar a meu lado. Seria minha mente imaginativa ou... Continuei cabisbaixo, tentando juntar coragem. De repente, uma figura surgiu não muito distante de onde eu estava. Reconheci o vulto. Lucas, ou pelo menos algo que parecia com ele. Seu corpo estava coberto de cicatrizes, e seus olhos refletiam a lua com um brilho doentio, inumano. A verdade me atingiu como um soco. Não era mais o garoto que conhecemos. Escapuli pelas árvores, ciente de que alguma entidade hedionda havia devastado sua essência. Eu podia sentir a presença dele, ou aquilo em que ele havia se transformado, como uma sombra segrega minha sanidade. Naquele instante, uma súbita clareza aflorou. Algo primordial e maligno havia tomado o vilarejo. Um sentimento ancestral, oculto entre os sussurros dos antepassados, nos advertia. A floresta esconde mais do que podemos compreender. Retornei para casa, o coração disparado, enquanto o som de patas pesadas reverberava nos meus ouvidos. Nunca contei essa parte a ninguém. Disse que o silêncio é cúmplice dos segredos mais terríveis, e ao longo do tempo aprendi a aceitá-lo. Entretanto, mesmo após esses eventos, não tenho certeza do que realmente somos, ou do que é real. O vilarejo não fala mais sobre Lucas,
optando por vê-lo como uma alma perdida para a natureza. Mas à noite, sob a luz pálida do luar, escuto seu chamado. A floresta, ao que parece, nunca se esquece. E como poderiam os habitantes ignorar a verdade indescritível à espreita? Até hoje, a pergunta que reverbera sem resposta é: e se o lobisomem não desaparecer com a primeira luz do dia, mas caminha entre nós, em silêncio, esperando e observando? Fechei os olhos enquanto a brisa sussurrava os terrores que não podem ser apaziguados, exceto pela certeza de que naquela longa noite de lua cheia, o horror havia ganhado forma, e seu nome era Lucas. Me chamo Padre Antônio, e o que estou prestes a compartilhar ainda me causa arrepios, mesmo anos depois. Nasci e fui criado na pequena cidade de Pedra Negra, no interior de Minas Gerais, uma cidade em que o tempo parece se esquecer de passar. É um lugar tranquilo, rodeado por densas matas, e como quase toda cidadezinha do interior, repleto de boatos e lendas. Todas as noites, eu cruzava os paralelepípedos da cidade para chegar à igreja. Quando o silêncio tomava conta das ruas, às vezes ouvia-se um som distante semelhante a uivos. Muitos habitantes diziam serem lobos, embora raríssimos fossem vistos por aquelas bandas. Para mim, um homem de fé, esses sons não passavam de vestígios do vento brincando com nossa imaginação. Uma noite, após o habitual sermão, algo sinistro se desdobrou. Ao soar das badaladas da meia-noite, enquanto fechava a igreja, ouvi um uivo profundo que parecia vir do cemitério atrás da igreja. O som reverberou em cada canto da cidade adormecida. Resolvi investigar, munido apenas de uma lanterna fraca e minha cruz. O cemitério estava quieto. O luar projetava as sombras grotescas das lápides sobre o chão irregular. Quanto mais me infiltrava naquele mar de pedras, mais nítidas se tornavam as marcas de grandes patas no solo úmido. Eram frescas, e eu sentia uma presença no ar. Foi quando ouvi passos pesados e ofegantes, vindo de trás de um dos mausoléus mais antigos. Com hesitação, mas movido por uma força inexplicável, aproximei-me da origem do som. Encontrei não um lobo, mas um homem, sua pele pálida reluzindo à luz da lua, suas roupas rasgadas e sujas de terra. O olhar que lançou sobre mim era assombroso, como se sua alma estivesse dividida entre dois mundos. Ele abriu um sorriso alucinado e então se transformou. Seus ossos estalaram, sua pele se retorceu, e diante de meus olhos incrédulos, a lenda do lobisomem ganhou vida. Tratei de recuar, tentando lembrar alguma oração que pudesse me proteger. Meus pés tropeçaram nas pedras e caí, perdida já a lanterna que rolou ao longe. A criatura avançou, seu uivo agora surdo como um trovão. Naquele instante, lembrei da reza antiga que minha avó dizia espantar essas entidades. Com minha última força, evoquei as palavras sagradas. A criatura hesitou. Seus olhos lambuzados de sangue humano brilharam com fúria e surpresa. O confronto era interno e visível. A criatura uivava enquanto o homem chorava. Um conflito de almas. As preces não só afastavam o ser sem alma, mas também puxavam o homem para a superfície. Ele gritou de dor, suas palavras misturadas a lamentos animalescos. Em um último esforço, o ser se afastou. Levantou-se em direção à mata escura que cercava o cemitério. Respirei fundo, buscando forças para me levantar. O ser se foi, mas as marcas de sua presença ficaram. Galhos quebrados, pegadas pesadas, restos de um ritual sombrio que colocou homem e besta em um só corpo. Recompus-me e voltei à igreja. Tranquei as portas e refleti sobre a salvação perdida e os mistérios inexplicáveis que abraçam a fé. Aquele homem, se é que ainda poderíamos chamá-lo assim, não mais foi visto na cidade. Apenas os rumores persistiram. As pessoas sussurrando sobre o padre que enfrentou o lobisomem. Alguns acreditaram e rezaram por mim. Outros desprezaram julgando uma fabulação de um padre solitário. Até hoje, as noites de lua cheia ainda causam arrepios,
sua luz pálida dançando através das frestas da igreja como um lembrete do que se esconde nas sombras, esperando a próxima badalada para responder à chamada. Me pergunto se um dia, quando a fé e o terror cruzarem seus caminhos novamente, estarei preparado para senti-los como da primeira vez. Mas olhando para a cruz, sei que não estou sozinho. E na dúvida, é a fé que me guia por essas estranhas e nebulosas estradas do desconhecido. E você, afinal, acredita em lobisomens? Meu nome é Lucas, e sou um daqueles caras que muitos chamariam de homem do campo. Cresci em uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais, e embora a cidade hoje esteja bem mais desenvolvida, aquela vida de madrugar antes do sol surgir e voltar ao lar com o cheiro da terra sempre me acompanhou. Mas o que vou contar é um evento que mudou minha vida para sempre e que até hoje assombra minhas noites. Era uma daquelas madrugadas frias de inverno, quando comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo. Primeiramente foram cochichos sussurrados aqui e ali na vendinha da cidade. Falatórios de que alguém, ou algo, estava fazendo as galinhas desaparecerem. Não apenas sumiam, mas deixavam atrás penas ensanguentadas dispostas em forma de cruz na porteira da fazenda. No início, confesso, achei que fosse algum ritual de moleques, mas logo percebi que era coisa bem mais esquisita. Ninguém na cidade estava a salvo. Minhas próprias galinhas começaram a desaparecer à noite. O medo e a curiosidade me motivaram a montar guarda certa noite. Armado com uma lanterna e um facão, resolvi me esconder próximo ao galinheiro, protegido pelo manto da escuridão e pela confiança que tinha de que pegaria o responsável em flagrante. O ar estava denso e carregado, e o que antes eram os sons tranquilizadores da natureza transformaram-se em um silêncio indigesto e esmagador. Finalmente, perto da meia-noite, ouvi um barulho estranho. Era um farfalhar suave, quase como se o vento estivesse mexendo as folhas. Só que não havia vento. De repente, uma sombra irrompeu entre as árvores. No início, parecia apenas um cachorro grande, mas ao focar a lanterna, vi que era algo que transcendiava minha compreensão. Parecia a figura de um homem, mas sua silhueta era animalesca, com pelos escuros cobrindo seu corpo macilento, e um rosnado que soava entre humano e bestial. Não consegui me mexer. Tudo o que podia fazer era observar enquanto a criatura, com movimentos ágeis, abatia uma das galinhas, deixando a habitual cruz de penas e sangue em sua saída. Na manhã seguinte, quando contei o que vi, os mais velhos da comunidade se reuniram e afirmaram que era um lobisomem. Eu era cético por natureza, mas a memória da noite anterior me deixava inseguro sobre minha própria descrença. Era real? Ou minha mente tinha inventado aquilo para explicar o que não podia entender? Com a cidade tomada pelo pânico, as pessoas cogitavam abandonar suas casas durante a noite e buscar refúgio no centro da cidade. Eu, teimoso como sempre, decidi enfrentar meu medo. Precisava saber a verdade. Assim, na noite seguinte, retornei à mesma posição, armado não só com o facão, mas agora também com a velha espingarda de meu avô. Horas passaram, mas eu estava determinado. Quando o relógio passou da meia-noite, ouvi de novo o familiar farfalhar. Só que dessa vez era diferente. A criatura estava faminta, seus olhos avermelhados fixos em mim. Ela sabia que eu a esperava. O confronto era inevitável, e disparei a espingarda na direção dela. O vulto tropeçou, lançou um uivo assustador e sumiu na escuridão. Na manhã seguinte, os rumores ficaram ainda mais intensos. Todos falavam do tiro que ouvira à noite e do uivo que assombrava a vila. Quando me aproximei do local do confronto, encontrei marcas de sangue na terra, mas nada mais. Algumas pessoas alegaram sentir sua presença ao passar por ali. Murmúrios de um ser sempre à espreita. A cidade discutia formas de enfrentar o problema, entre crendices e planos duvidosos. Eu, obcecado, comecei a investigar sozinho nos dias seguintes. Em minhas pesquisas, encontrei em um livro empoeirado na biblioteca histórias antigas sobre um morador, também chamado Lucas, que, segundo se dizia, havia sido amaldiçoado a vagar como lobisomem por maltratar um oráculo da mata. A data coincidia exatamente com a construção de minha fazenda,
e um frio subia pela minha espinha ao imaginar que poderia ser meu ancestral. Certa de que o ciclo tragicamente recomeçava, a comunidade decidiu que o lobisomem precisava ser banido. Insisto até hoje que o ser que vi não era mau em essência, mas como todos decidiram partir do vilarejo, fui o único testemunha real de seu desaparecimento, ou fuga. No entanto, algo me diz que ele não foi embora sem deixar um pedaço de si. Não houve mais avistamentos e as galinhas cessaram de desaparecer. Mas meu coração ainda guarda uma conexão perturbadora com tudo isso. Um medo primevo reverbera nas árvores ao redor da minha propriedade. E quando vejo o luar iluminar as colinas, é impossível não pensar no lobisomem e suas cruzes de penas. Será que um dia nos encontraremos novamente? Não posso dizer, mas acredito que de algum jeito ele ainda está por aí. Talvez esperando sua próxima vítima ou simplesmente um amigo para compartilhar sua eterna maldição. E a história que contei é a verdade conforme eu vivi. Que você acredite ou não, resta a você decidir. Eu me chamo Tiago e tudo o que vou relatar realmente aconteceu comigo. Embora até hoje eu não consiga compreender todos os detalhes. Cresci em um pequeno vilarejo no interior do Piauí, cercado por florestas densas e sempre animado pelas tradicionais festas juninas, onde todo ano fazíamos grandes celebrações. O vilarejo fica envolto por uma densa neblina à noite, o que naturalmente já cria uma atmosfera de mistério e, junto com a fogueira, as festas eram cenários perfeitos para contar causos e histórias de terror. Naquela noite, a festa estava especialmente animada. As bandeirolas coloridas balançavam ao vento, enquanto o som da sanfona ecoava pelas matas. O vilarejo inteiro tinha se reunido para a quadrilha. Moradores de todas as idades, adornados com chapéus de palha e vestidos de chita, mexiam-se ao som educacional do marcador. Já era perto da meia-noite quando notei a presença daquele forasteiro. Alto e esguio, com um olhar afiado que escapava da sombra proporcionada pelo chapéu de cangaceiro, ele dançava com uma maestria que deixava qualquer um fascinado. O estranho não falava muito, mas movimentava-se como se a música estivesse diretamente conectada ao seu corpo. Inicialmente, ninguém parecia dar muita atenção à sua presença, mas logo as pessoas começaram a se afastar silenciosamente ao notar algo perturbador. Enquanto seus passos eram leves, no chão de terra seus pés deixavam marcas profundas, como se rasgadas por unhas. Intrigado e, eu ouso dizer, um pouco apreensivo, aproximei-me para averiguar melhor. Quando me aproximei, percebi que o ar ao redor dele estava inexplicavelmente gelado, como se a própria presença dele drenasse o calor das chamas da fogueira. "De onde você é, Amiro?" perguntei, tentando soar casual. Mas o homem apenas me lançou um sorriso enigmático e continuou sua dança. O som da música parecia ficar distorcido e ritmado apenas para ele, e os outros ao redor começavam a se sentir desconfortáveis, movidos por um instinto que dizia que algo estava terrivelmente errado. Eu sentia que precisava descobrir mais sobre ele, talvez impulsionado por uma curiosidade ingênua. Então, decidi acompanhá-lo a uma certa distância após o término da dança. Ele seguiu para além dos limites conhecidos do vilarejo, entrando na mata fechada, onde cresci ouvindo histórias de criaturas sobrenaturais. O brilho crescente da lua cheia emergiu pelas nuvens, iluminando a floresta de uma maneira espectral. O forasteiro parou e fitou o céu por uns breves instantes, como se estivesse se deleitando com a luz prateada. Foi quando notei sua transformação. Suas mãos alongaram-se em garras, seus olhos ganharam um brilho animalesco e uma pelagem espessa cobriu-lhe o corpo em questão de segundos. Atônito, percebi que estava diante de um verdadeiro lobisomem. O que antes era apenas um folclore que ouvi incontáveis vezes na beira da fogueira, agora era uma ameaça tangível e mortal. Congelado de medo, não consegui me mover, e ele me fixou com olhos vulpinos. Ao invés de avançar, o lobisomem soltou um uivo terrível que ecoou por toda a floresta, e, para minha surpresa, virou-se e desapareceu entre as árvores. De volta ao vilarejo.
Apressei-me a contar aos outros sobre o que havia presenciado. Alguns riram descrentes, enquanto outros ficaram visivelmente abalados, recontando histórias de desaparecimentos misteriosos em noites de lua cheia. A festividade terminou de forma abrupta naquela noite, e os moradores se recolheram rapidamente às suas casas. Nos dias que se seguiram, marcas de garras surgiram em árvores ao redor do vilarejo, e animais encontrados mortos sem qualquer vestígio de predadores conhecidos. Com o tempo, a história do forasteiro misterioso virou lenda nas noites enluaradas. Embora todos no vilarejo se lembrassem de sua dança perfeita na quadrilha e dos rastros que deixava pelo chão. Alguns diziam que ele era apenas uma alma perdida dançando sua maldição sobre a terra, enquanto outros acreditavam que ele vagava pelas matas, aguardando a próxima festa para aparecer novamente. Quanto a mim, naquela noite, aprendi que cada história tem sua raiz na realidade, por mais sobrenatural que possa parecer. E até hoje, sempre que as festas juninas se aproximam, sinto um arrepio ao lembrar o que vi, perguntando-me quando ele voltará a dançar. Sou Roberto, um aposentado que há muito tempo decidiu viver na tranquilidade de uma cidadezinha pacata no interior do Paraná. Nossa casa, uma construção antiga e cheia de personalidade, sempre foi um refúgio contra o caos do mundo. Mas tudo mudou na madrugada em que descobri que monstros existem. Não estou ficando louco. Ainda mantenho boa parte da minha sanidade. E é por isso que o que estou prestes a relatar permanece tão assustador. Tudo começou com pequenos sinais de que algo estava fora do normal. Os primeiros rumores surgiram sobre uma tapioca esquecida na soleira da porta. Era comum na comunidade deixar oferendas para entidades que habitariam a mata densa que circundava a cidade. Ninguém levava a sério essas histórias, até que uma série de eventos inexplicáveis começou a assustar nosso vilarejo. No início, eram apenas sussurros da vizinhança sobre sombras entre as árvores. Depois, cachorros desaparecidos. E, finalmente, as marcas de garras em portas e janelas. Foi numa dessas noites, quando o relógio da sala anunciou a meia-noite, que algo bateu em minha porta. Fui despertado por um som estridente e feroz. Inicialmente pensei se tratar de vândalos, mas ao me levantar e acender a luz na sala, vi o impossível. Marcas profundas arranharam a madeira sólida da porta. Ainda mais estranho eram os pelos marrons encharcados pelo orvalho depositados ao redor. A cena parecia saída de um pesadelo ruim, como se a própria selva tivesse ganhado vida e decidido invadir meu lar. Tentei me convencer de que era apenas algum animal perdido, um cachorro grande ou talvez um lobo-guará, que se confundira sob o manto escuro da noite. Não mencionei o ocorrido a ninguém. Preferi acreditar que era um delírio da minha mente, uma pavorosa coincidência que o tempo trataria de limpar. Mas as noites continuaram a persistir nessas manifestações perturbadoras. Todo o meio-dia da noite, aquelas garras assombravam minha porta e deixavam rastros úmidos, como que lambuzados de uma tempestade de verão. Comecei a investigar por conta própria. A floresta sempre me parecia ter algo de misterioso, mas agora me abrigava e cercava com uma escravidão sinistra. A jornada por entre o mato cerrado me levou a um casebre, escondido por anos de crescimento natural e esquecido por todos. Parecia abandonado, mas ao forçar a porta enferrujada, senti a presença de algo, ou alguém, que ainda o habitava. Lá dentro, encontrei velhas anotações de um caçador, alguém que há muito tempo parecia fascinado por seres metamórficos, figuras metade homem, metade besta, anciãs da terra. A cada noite, a sensação de estar sendo observado crescia. Recebi alertas implícitos com as árvores ao meu redor movendo-se em intervalos não naturais. Numa noite, após ouvir estalos altos, vi um par de olhos luminosos refletirem a luz morna da lua, no limite das árvores. Naquele momento, me convenci da realidade em que vivia. Não estava imaginando.
Joguei fora as teorias racionais e aceitei o horror sobrenatural que estava em minhas mãos. Outra noite fatídica veio, e me preparei, empunhando uma faca e um crucifixo. Esperava que minha coragem humana fosse suficiente. À meia-noite, ouvi os golpes na madeira e o rosnar profundo, como se o inferno inteiro se manifestasse na frente da minha casa. Com passos temerosos, abri a porta preparado para enfrentar o desconhecido. Mas ali não havia nada. Apenas a noite densa e os sons de grilos e sapos em seu eterno concerto. Foi então que percebi a verdadeira emboscada. Atrás de mim, um som baixo, quase imperceptível. Virei para encarar o que mais temia. No breu, uma figura bestial, algo entre um homem e um lobo, seus olhos brilhantes como chamas em brasas. O chão sob seus pés molhados fez chover pequenos filetes de água ao seu redor. O cheiro era de carniça e terra molhada, emanando da sua pelagem encharcada. Congelei, a faca tremendo em minhas mãos. A criatura hesitava, como se reconhecesse um pedaço de sua antiga existência na minha expressão de pavor. Então, num momento de insanidade, me vi murmurando antigas orações que minha avó me ensinara quando criança. Não sei se foram as palavras, o desespero nos meus olhos ou a mera intervenção dos céus, mas aquilo desapareceu na profundidade da floresta, deixando apenas um silêncio profundo e pesado no ar. Nunca mais voltei a ver a criatura, mas a floresta continua lá, assombrando minhas noites e vigiando cada movimento. E ainda há marcas na porta, cicatrizes de um encontro que desejo esquecer, mas que nunca poderei apagar. Em noites chuvosas, posso jurar ouvir seus passos úmidos do lado de fora, esperando pacientemente pelo crepúsculo certo para reclamar o que há muito foi seu.